Vamos abrir nossas Bíblias. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Nós estamos na nossa sequência de estudos, estamos falando sobre as cartas de Jesus à igreja, as 7 cartas de Jesus às igrejas. E nós estamos hoje, então, na terceira carta. Já falamos de Éfeso, já falamos de Esmirna, e hoje nós vamos falar sobre, meditar sobre a igreja de Pérgamo. Pérgamo. Então, Apocalipse 2, verso 12. Escreve a Pérgamo, ao anjo da igreja, assim diz aquele cuja palavra é como uma espada afiada. Aqui estão as palavras da espada. Vejo onde você vive, bem debaixo da sombra do trono de Satanás, mas você continua ousado em meu nome. Nunca negou meu nome, nem mesmo quando a pressão era insuportável, quando martirizaram Antipas, minha testemunha, que permaneceu fiel a mim no território de Satanás. Mas, por que você tolera os seguidores de Balaão? Não lembram que Balaão foi o inimigo que seduziu Balaque e atrapalhou a peregrinação de Israel, promovendo festas idólatras e imorais? E por que você se relaciona com os nicolaítas, que fazem o mesmo? Chega! Não se renda a eles. Estarei em breve com você. Estou farto e prestes a despedaçá-los com minhas palavras afiadas como espada. Seus ouvidos estão abertos, então ouça as palavras do vento, o Espírito sobrando através das igrejas. Vou dar o maná secreto a todo vencedor e também uma pedra branca inscrita com seu novo nome secreto. Amém? Senhor, a tua palavra, e nós pedimos que o Senhor nos ensine, que nós sejamos edificados por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando então as 7 igrejas, as cartas de Jesus para a igreja. E é uma grande bênção você meditar na palavra, porque ela vai te edificando, até de manhã a gente diz assim, tanto tempo de igreja, é óbvio que em algum momento da nossa vida cristã, a gente já ouviu falar dessas igrejas, mas como a palavra é nova, ela nos renova, a cada leitura, a cada meditação, nós vamos nos aprofundando. E é interessante, eu vou me referir depois, essa carta, ela nos traz e ela fala de uma grande oportunidade. A verdade, sempre como eu disse, às vezes fica pensando do nosso esforço, do nosso trabalho, da igreja, como ser igreja, como se manifestar como igreja. E lendo essas cartas, a gente vê aqui uma grande oportunidade, uma porta tremenda que Deus nos abre. E nós, para entendermos as cartas, temos que ter aqueles 3 entendimentos prioritários ou básicos quando a gente vai falar das igrejas. Primeiro, a questão histórica. Há uma história. A igreja de Pérgamo existe uma história, contada, relatada, e que ela nos instrui e nos mostra o que vem, ou qual era o tipo de situação em que a igreja vivia. Então a questão histórica é muito, muito interessante, importante e às vezes imprescindível para você entender o contexto do que Jesus está dizendo. A segunda questão que nós sempre temos que ter em mente: qual é a manifestação, ou como Jesus se manifesta quando fala a João, revela a João sobre o assunto. Não é mais o Jesus encarnado, de cabelos longos, encaracolados e olhos azuis. É esse
Jesus que é retratado na mídia, na imprensa, nos filmes, no imaginário. Jesus aqui é apresentado como quem tem cabelos e rosto alvos como a branca lã, olhos de fogo, língua como espada, cinto de ouro, pés polidos como bronze. Uma figura absurdamente diferente e que traz justiça, traz a recompensa, o julgamento e traz advertências àqueles que servem. E o terceiro ponto básico é como o gênero literário em que é escrito: reconhecimento, advertência e promessa. Então, sempre, quando a gente lê as cartas, nós temos que ter esses 3 pontos básicos, anteriores, para a gente poder aproveitar mais do texto, para que diga a nós mais profundamente daquilo que é a intenção de Jesus. Amados, a cidade de Pérgamo, ela era uma cidade construída sobre uma montanha. Lá no cume da montanha era a cidade. Tanto que o nome Pérgamo significa altura ou elevação. Pérgamo, altura ou elevação. E essa cidade era importantíssima. Por quê? Porque Pérgamo havia sido a capital do Império Romano na Ásia. Roma, claro, era a capital do reino, mas Pérgamo era aquela frente de controle político, econômico, militar lá na Ásia. E Pérgamo era essa cidade que tinha essa alcunha, capital de Roma, ou do Império Romano na Ásia. Pérgamo tinha uma vida cultural efervescente. Em Pérgamo ficava a segunda maior biblioteca da antiguidade, com quase 240 mil títulos. Só ficava atrás da biblioteca de Alexandria, no Egito. Pérgamo, todo mundo aqui já ouviu, já estudou sobre pergaminho, não foi? Já ouviram? Todo mundo. É a origem desse tipo de escrita, desse tipo de material, que era um couro, que era escrito, os livros, a escrita da época, origina-se aqui em Pérgamo, tanto que vem o nome pergaminho, originário também em Pérgamo. O que mais que nós temos da história? Pérgamo era um lugar de do politeísmo, da idolatria. Em Pérgamo ficavam grandes templos ao imperador, que o imperador romano cultuado como Deus. E em Pérgamo também havia um outro templo a um deus chamado Asclépio, que era o patrono da medicina, porque na imagem dele havia um bastão com uma serpente enrolada. E nós sabemos que, se você prestar atenção, essa serpente enrolada no bastão é símbolo da medicina até hoje. Então, em Pérgamo havia um grande centro médico em que as pessoas afluíam em busca de cura. Então, amados, era uma cidade muito efervescente na sua cultura, na sua economia, na sua política, na sua saúde, porque as pessoas buscavam ali a sua cura. Então, e em Pérgamo, se há lugares que a gente imagina que o diabo esteja, se há lugares, situações, que a gente fala, isso aqui não é de Deus. Em Pérgamo, a gente tem certeza, porque Jesus mesmo identifica Pérgamo como o local onde está o trono de Satanás, se referindo a um altar específico que havia num dos templos para que fosse adorado o imperador romano. Portanto, ser cristão
num contexto desse, é algo realmente a ser pensado. Porque muitos cristãos também foram, de maneira terrível, martirizados em Pérgamo. E a Bíblia diz em específico sobre um líder daquela igreja chamado Antipas ou Antipas, que foi morto, cozido dentro de um ídolo de bronze, em óleo, em água, óleo fervente, e jogado ali dentro, foi cozido vivo, em adoração, e até porque, como diz a palavra, a sua testemunha é uma das primeiras vezes que a palavra testemunha se refere a mártir. Se refere a mártir, alguém que foi morto, martirizado. Quando você olha historicamente, Pérgamo é um lugar que dá início à época dos mártires. Porque a perseguição romana, ou dos judeus, dos judaizantes, que não suportavam os cristãos, se dá início. Então vejam bem, qual é o contexto histórico que a igreja vive, de uma absoluta pressão. Eu gosto, quando a gente leu na mensagem, quando o Eugene Peterson diz: eu sei da sua fidelidade, que vocês guardaram o meu nome, nem quando vocês foram submetidos a uma pressão extrema, que foi exatamente o martírio do Antipas. Como Jesus vê isso? Ou como Jesus se apresenta para essa igreja, que Jesus elogia, né? Dizendo: conheço o lugar em que você vive, e que você não negou o meu nome, e que você não negaste a minha fé, ainda que submetido a uma pressão extrema. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes na sua boca, ou, na mensagem, a espada afiada. Há e talvez por Pérgamo ser uma cidade extremamente eu quero falar uma palavra, mas fugiu aqui. Por ser uma cidade de uma escola de cultura, de produção gráfica, de livros, de inteligência, de gente que não é bárbaro, não é gente que tem cultura. É uma cidade que tem medicina, que tem idolatria, que tem bibliotecas, que tem poder político. É a capital do Império Romano. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada na sua boca, significando que muitas vezes, ou na maioria das vezes, e vai ser a tônica dessa carta, a palavra de Deus tem que ser o principal motivo da nossa vitória, da nossa permanência da fé. Olha só, por exemplo, em relação a isso, abra aí Hebreus 4, verso 12. Hebreus 4, 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Porque a palavra de Deus é viva, como espada afiada de 2 gumes. Jesus se apresenta a esta igreja, que tem características de fidelidade, de esforço, de luta, de perseverança, mas estão no meio de uma cidade que desafia pelo conhecimento, que desafia a fé, o hábito,
a maneira simples, santa de viver, pelos hábitos que eles possuíam. Porém, na fórmula que a gente diz, Jesus reconhece a fidelidade e o trabalho, mas Jesus tem uma advertência para essa igreja. E uma advertência dura, uma advertência muito séria. Ele vai dizer, lá no versículo 14, tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Se ele reconhece, lembra-se, ele reconhece que aquela igreja tem fé, não negou a fé, ainda que colocada sob pressão do martírio, não negou a fé. Porém, o Senhor diz, eu tenho contra ti que vocês suportam duas coisas terríveis. A primeira, quem sustenta a doutrina de Balaão. E o segundo, quem sustenta a doutrina dos nicolaítas. E essas duas coisas, esses dois pontos, são trazidos pelo Senhor, que tem a espada na sua boca. São trazidas por Jesus, aquela igreja dizendo, tenho todavia contra ti, que você permite, num lugar que tem tudo para... tudo conspira. Vocês ainda permitem na igreja que gente ensine, que gente se comporte como Balaão e como os nicolaítas. Quem era Balaão? A história de Balaão, a sua história e como ela se relaciona com o povo de Deus, está lá em Números, capítulo 22 em diante. E rapidamente, você lê em casa, Balaão era um profeta, a gente sabe, não era de Deus, obviamente, era um profeta, a gente está mais para bruxo do que para, obviamente, um profeta, a figura que a gente vê de um servo de Deus. Mas ele era um profeta, conhecido pelos seus encantamentos. Israel está chegando na terra prometida, mas ainda está a caminho. Já era um povo numeroso e que trazia medo às nações às quais eles iriam possuir a terra, porque o Senhor já havia dito, vocês vão possuir a terra dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, de tudo que ele prometeu, era a terra deles. E um rei de um dos reinos moabita, chamado Balaque, sabendo da fama de Balaão, contrata Balaão para que ele amaldiçoe o povo de Israel. Está lá, todo mundo conhece. Então Balaão, por 3 vezes, faz um belo de um trabalho, sacrifica ali animais e abre a boca para amaldiçoar Israel. Mas quando ele abre a boca dizendo, eu abençoo, e Balaque, o rei de Israel, fala, cara, você está maluco? Não foi para isso que eu contratei os seus serviços? É para você amaldiçoar. Aí ele falou, cara, não está dando. Eu até tento, eu estou abrindo a minha boca, já está tudo aqui o texto, mas quando eu abro a minha boca, Deus troca a palavra na minha boca. Vamos de novo, 3 vezes. E por fim, o próprio Balaão reconhece, não dá para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Todo mundo conhece aquele versículo? Deus não é filho de homem nem filho de homem, se ele prometeu, e vai dizer, não vale encantamento contra quem? Contra a casa de Israel. É muito importante a gente percorrer isso, para a gente entender os nossos dias. Porque, veja bem, Balaão não consegue amaldiçoar. Não tem jeito. Não tem jeito. Então Balaão fica ali, porque Balaque já tinha pagado, fala, cara, tem que me dar uma solução. Como é que a gente para esse povo? Como que a gente fere essa gente? E Balaão matutou e falou, já sei.
Vamos fazer uma balada. Vamos tocar uns pancadão. Ok? Vamos fazer uma bela de uma festa. E vamos oferecer as meninas moabitas para os israelitas. Eu sei que na lei deles, na lei do Deus deles, eles não podem. E que se eles fizerem isso, o próprio Deus deles vai pelejar contra eles. E dito e feito, Balaão armou a festa. Balaão chamou as garotas, falou, agora é rebolar até o chão. Amém? Tocou lá, vida de casado é boa, só perde para de solteiro. Eu penso que contextualizando, né? Vai malandra, não é isso? Eu não conheço as músicas só. E vai. E os israelitas, 40 anos no deserto. Hein, irmãos? 40 anos indo na igreja. Os caras estavam secos. O cara estava... Quando os caras viram, vai malandra. Os caras falaram, rapaz, não olha, não olha. Eu sei que, resultado, quando os caras viram, se deitaram com as moabitas. Não seguraram a onda. Resultado desse conselho, dessa malícia de Balaão. 24 mil homens morreram num só dia. Deus matou 24 mil. Quando eu ouço e estudando e relembrando, você fala, a malícia do inimigo, ou a ação de Satanás. Muitas vezes as pessoas estão aí e têm medo. Ai, fizeram o trabalho. Ai, fizeram a macumba. Ai, puseram a minha boca no sapo. Ai, fizeram isso. Irmãos, não vale encantamento sobre quem tem o sangue de Jesus sobre a cabeça. Amém, queridos? Não tem. Não tem, porque é o Senhor que nos defende. O Senhor é quem nos defende. É o Senhor quem defende a igreja. Nós estamos entrando em época política. Em época política sempre aparece um abençoado para dizer, eu quero ser eleito para defender a igreja. Quem defende a igreja é o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Amém, queridos? É político, vai defender o outro, vai defender o próximo. A educação, a cultura. Marcelo 47,5. Entendeu? Vem com papo furado e infelizmente, crente gosta de papo furado. Gosta de performance, gosta do foguetório. Não tem foguetório, não tem nada. O que vale entre nós é a palavra afiada, a palavra que é uma espada de 2 gumes que sai da boca do nosso Senhor. Mas o conselho de Balaão seguia a lógica de Satanás. Foi isso que ele fez com Eva. Não adiantava ele chegar lá no paraíso e falou, oh, mas que porcaria de árvore, hein? Oh, mas que droga de ordem que Deus deu para vocês. Caramba, está cerceando a liberdade de vocês. Nada, ele só deu um conselho, ele só sugeriu. Ele só sugeriu algo que Eva e posteriormente Adão acharam interessante. Vocês vão ser iguais a Deus. É por isso que ele não quer que você coma. Porque os seus olhos vão se abrir. Você vai adquirir conhecimento, sabedoria. Você vai saber das coisas. Como as coisas são. E é isso que Deus está privando vocês. E Eva falou, caramba, é verdade. E ela prova. E Adão prova. E olha, não é que o diabo estava certo. Os olhos deles se abriram. Irmãos, se abriu e nunca mais fechou. Porque os olhos deles se abriram para o bem e para o mal.
mas jamais conseguiram realizar o bem e totalmente inclinados para o mal. Balaão usou de uma sutileza. Ele falou, cara, contra não dá. Bater de frente não dá. Mas se eles se jogarem no pecado, então tá fácil. Você não vai precisar levantar uma espada. O próprio Deus deles vai dar conta deles. A queixa de Jesus à igreja de Pérgamo é: por que você está tolerando que ensine como Balaão? Se eu contextualizar Balaão, eu direi o jeitinho de Balaão, contrapondo ao jeitinho brasileiro de dar jeito em tudo, inclusive na vida, na espiritualidade. Dá um jeitinho. Não, mas não pode. Ah, mas não, pera, Deus entende, né? Deus está ligado. Já imagina, né, irmãos? Pô, os caras estavam 40 anos no deserto. Uma secura, nem um beijinho dava. As israelitas cobertas do pé ao pescoço. Ou do pescoço ao pé. Usavam aquelas roupas largonas. Aí chega lá as moabitas, tudo chão. Eles falaram, cara, isso que é mulher. Resultado, morte, escândalo, atraso. Nós estamos num tempo em que a verdade está relativa. Nós estamos num tempo em que os ensinamentos levam a desafiar a autoridade da palavra de Deus. Nós estamos vivendo em que Balaão diz assim, o ensinamento de Balaão continua ativo. Não faça, não fazer, será. Viva o amor, viva o amor. Caramba, Deus é contra o amor. Deus é contra que duas pessoas que se amem possam manter relações, elas se amam. Isso é claro, isso é bênção. É de Deus. Essas coisas estão postas diante de nós. Balaão sugeriu, porque tem gente que acha que a palavra de Deus não se cumpre. Porque tem gente que acha que ainda é paz e amor. Quando Jesus fala à igreja, ele não é esse paz e amor todo, não. Ele traz uma espada afiada na sua boca. E ele queixa-se, ele diz, por que vocês estão tolerando essa manipulação? Por que vocês estão tolerando esse jeitinho de fazer as coisas? Por que vocês estão permitindo e consentindo e praticando? E se colocando? Porque, como eu já falei, não é o que vem de fora que nos atinge. O que vem de fora não nos atinge. Mas aquilo que é produzido no nosso interior tem capacidade de nos derrubar. Tenho, todavia, contra ti, você tolera que os filhos e as ciladas, aqui ele diz assim, ciladas, armadas, preparadas, pensadas. O chamado é para a igreja, é o que o apóstolo Pedro faz, sede santos porque eu sou. Pérgamo, que igreja incrível você é, mas você tolera e cai nas ciladas. Pela falta de conhecimento bíblico, pela falta de leitura da palavra de Deus, pela falta do conhecimento, ou nem pela falta, às vezes, porque hoje a Bíblia está tão acessível a todos, mas às vezes se faz a leitura meramente seletiva, eu leio aquilo que eu gosto. Na minha época de garoto, a minha avó tinha na casa dela uma caixinha que era chamada caixinha de promessa. Quem lembra? E que era obrigado, quando ia na casa dela, ninguém entrava ou ficava lá se não pegasse o versículo e lesse. Mas é claro, né, irmão, só saía versículo bom, né? Puxa a caixinha, você será valoroso, glória a Deus. Não tinha nenhum tipo de advertência, de dura, de bronca. Então, faz com que a leitura da Bíblia seja seletiva, como aquelas pessoas que deixam aberto em casa o Salmo aberto em que livro? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Por que você não confia no que está escrito? E a página da Bíblia está até amarela, porque parece que só tem aquele salmo. Lê seletivamente. Não lê todo o contexto. Aliás, não lê o texto. E usa de pretexto para gerar um contexto que vai trazer morte. Se a gente se lembrar,
Satanás tentou o mesmo esquema contra Daniel, lá na Babilônia, depois dos persas, os Medo-persas. Quando os caras não achavam nada contra Daniel, e os prefeitos, que eram chamados de sátrapas, pensaram assim, cara, só tem um jeito da gente acusar esse Daniel. A gente tem que procurar na lei do Deus deles. E os caras armaram uma lei que durante 30 dias ninguém podia fazer outro tipo de oração, outro pedido, a não ser ao rei. E Daniel faz assim, eu vou continuar orando como eu faço 3 vezes ao dia. E vou orar de janela aberta. E nós sabemos, foi parar lá na cova dos leões. E Deus o livrou poderosamente. Igreja de Pérgamo, igreja em São Paulo, Casa da Rocha, em São Miguel. Deus sabe onde a gente mora. Deus sabe onde a gente vive. Deus sabe as pressões que nós passamos. Mas Ele diz, não tolere, não permita, não caia nas armações e nas armadilhas e nas ciladas preparadas pelo inimigo para que nós caiamos. Julgue todas as coisas. Viu o que diz aqui em Hebreus? A palavra é apta para discernir intenções e pensamentos. E ninguém fica oculto. Submeta todo o ensinamento ao crivo da palavra de Deus. Não é porque eu estou falando agora que você deve falar, tá vendo, ele falou, é a palavra. Pegue a sua Bíblia, está ao seu alcance e julgue se o que eu estou falando é a mais. Se for a mais, rejeite. Se for a menos, rejeite. Mas se for a palavra de Deus, aceite e se comprometa com ela. Amém? Não tolere. Porque, meu amado, se as coisas do diabo fossem tão ruins, no aspecto da sua apresentação, seria muito fácil resistir. Não é mesmo? Imagina, se os israelitas chegam na festa, só tem baranga lá na festa. Hein, irmãos? Entrou na festa, só tinha... Os caras falaram, não, vamos embora, isso aqui não é de Deus. Mas quantas vezes a galera fala, não, isso aqui é de Deus, hein? E o final, tantos homens tombados, julgados e condenados, instantaneamente, pelo Senhor. Igreja, o que tem a espada afiada está nos dizendo, cuidado com as armações e ciladas do diabo. Por isso que Paulo diz, use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Use a espada para cortar, para impedir toda e qualquer armação e cilada, para que a gente não faça o mal, achando que está fazendo bem. Para que a gente não se comporte mal, achando que está fazendo o que é, como dizem por aí, é a minha verdade. Pratique a verdade da palavra. É o que Jesus diz para a igreja. Ele diz ainda, outro sim, tenho também contra ti que você permite que quem sustente a doutrina dos nicolaítas, eu já falei dos nicolaítas quando falamos em Efésios, da carta a Éfeso, que era a corrente que pregava a poligamia, a libertinagem física, sexual. Caramba, né, irmãos? Por mais que a gente saiba, e tenha história nas nossas mãos, ainda hoje o inimigo continua derrubando servos e servas de Deus por causa do seu comportamento pessoal. Da mesma, eu não sei se eu sou redundante em falar isso, mas é um alerta para nós. É um alerta para nós. Eu sei que hoje a pregação da novela estou torcendo lá, né, irmãos, na novela,
Agora a Amália descobriu que a Catarina é sua irmã. Puxa, dá uma treta. Segunda-feira eu não posso perder o último capítulo. O outro, a gente está torcendo para fulana ficar com o Beto Falcão. O Beto Falcão arrebenta. E a gente, quando vê, a vida é mais ou menos assim. Ah, não, mas é o amor. Não, mas é a compreensão. Nossa, a gente não pode ser tão... Agora o discurso é, não seja intolerante. Já reparou que tudo é isso? Não seja intolerante. Daqui a pouco eu nem vou poder pregar o que eu estou acabando de falar. Porque alguém vai se levar e vai dizer, nossa, mas isso é intolerância. E a queixa de Jesus é, por que você tolera? Os nicolaítas, portanto, e o que é pior nesses nicolaítas, é que eles não nascem de uma tese, de uma estrutura criada fora da igreja. Os nicolaítas têm como o seu patrono o Nicolau, que era um diácono da igreja. Eleito pela igreja. Atos capítulo 6. O cara é de dentro. O cara trabalha na igreja, é obreiro, oficial, membro da igreja. Mas que se perdeu. E viu na licenciosidade física um caminho. E aos Éfesos, Jesus diz que odeia a obra dos nicolaítas. Aqui, a Pérgamo, ele repete: tenho, todavia, contra ti, que você permite, que você tolera quem ensine dessa maneira. Então Jesus chama para a atitude que muda as coisas. Ele diz, arrepende-te. Arrepende-te. Porque senão, eu venho contra você. E eu virei com a espada afiada na minha boca. Mas, às vezes, eu até brinquei de manhã, que quando eu leio algumas cartas, me dá um medo tremendo. Quando eu li a carta a Esmirna, nós falamos semana passada, me deu um medo, eu falei, caramba, já não basta tanto sofrimento que a gente tem. Olha o que Jesus diz para a igreja, vocês estão sofrendo? Vocês vão sofrer mais ainda. Eu falei, Senhor, como é que a gente prega isso? O que essa carta diz para nós? Como que eu abro a Bíblia, falo para as pessoas que vão na igreja e falo, você está sofrendo? Estou, vai sofrer mais. Eu sei o que nós estamos passando esses dias. É muito difícil. Ver uma pessoa amada se desfazendo em vida. É muito difícil. Todos nós conhecemos a palavra, toda a família. Todo mundo conhece, todo mundo prega, todo mundo dirige igreja. Mas você vê, seu parente, seu pai, no caso da Adriana, e aí você lê a Bíblia, você fala, puxa vida, Senhor, dá um alívio. Arrepende-te. É o conselho de Jesus. Arrepende-te. Para que você não seja confrontado pela própria palavra. E aqui é interessante, legal, não sou eu que sou intolerante a você. Não sou eu que vou botar o dedo em rixe na tua cara. Não sou eu que vou te condenar. Não sou eu que vou te expor aqui na frente da igreja, né? Como algumas igrejas têm a tradição da disciplina. Falar, olha, o irmão tal cometeu, pecou, quebrou o 7º mandamento. Ninguém conhece a Bíblia? Vai lá. A Bíblia diz que é o próprio Senhor que vai pelejar contra nós. Com a palavra. Arrepende-te. Muda a tua mente. Muda o teu comportamento. Muda. Seja aberto. Converte-se. Converta-se.
Volta para onde você caiu. Volta lá no ponto de restauração. Voltemos ao Evangelho. Amém, irmãos? Voltemos. E a promessa do Senhor agora, então, é: ao que vencer, eu lhe darei o maná escondido. O maná, irmãos, era a comida que o povo comia no deserto, todos os dias. A porção do dia. Mas nós nos lembramos que também no maná o povo falou: chega desse pão, nós queremos carne, meu. E esse dia é conhecido como o dia da provocação. Meu Deus do céu. Nos ensina. Eu oro por mim, irmãos. Eu oro por você aí. Me ensina. Porque a gente está farto de saber. Mas o Senhor promete para os vencedores. Quem é vencedor por Cristo aqui? Poucos, né? Quem é vencedor por Cristo aqui, irmão? Amém. Ah, isso, pode falar amém aqui na igreja. Amém? Pode falar. Você é vencedor? Então Deus vai dar um maná diário ao vencedor. Eu darei que coma do maná escondido. Olha que coisa interessante. A religião basicamente daquele tempo de Pérgamo era baseada em sacrifícios de animais, era muito a ver com as comidas. Uma das práticas que Jesus condena era comer as comidas sacrificadas aos ídolos, que estava justamente em Balaão e nos nicolaítas, a ramificação comum. E o Senhor diz para eles: eu sei que o alimento que a sociedade oferece, os alimentos que a sociedade pecaminosa, decaída oferecem, são extremamente interessantes. São muito bem feitas, muito bem revestidas, muito bem arquitetadas. É um alimento que todos nós, quando olhamos, ficamos admirados. Mas o Senhor diz: há um alimento que vem dos céus. E a palavra do Senhor, inclusive aqui no Apocalipse, diz que João fala que o anjo deu para ele um livrinho para ele comer. Na boca era doce, no estômago era amarga. Por quê? Porque viver pela palavra é ter muitas vezes a doçura inicial. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas às vezes é conviver com a azia que ela provoca nos nossos maus comportamentos, porque a palavra não obscurece. A palavra de Deus não tapa. A palavra de Deus é afiada. A mesma espada que cura é a espada que fere. E a promessa do Senhor aos que vencerem é: eu vou dar um maná escondido. Eu vou dar um alimento que desce dos céus. A gente canta um hino, uma música em dia de Santa Ceia, né? Cantava há muito tempo, que é: pão da vida, pão do céu. Jesus, quando distribuiu a ceia, ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ao vencedor, eu darei que se sente à minha mesa, coma. E eu louvo a Deus que nós já temos provado desse alimento, que é o corpo de Jesus, que é a sua entrega, o seu sacrifício. O quanto nós estamos nos alimentando disso. Isso tem nos fortalecido. Lembre-se, Pérgamo era o lugar dos 240 mil pergaminhos. Havia muito alimento para as almas, para as fleumas, para as doenças, para qualquer coisa tinha livre. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem provar de mim jamais terá fome. Quem é vencedor por Cristo já provou do pão da vida. Amém, queridos? Embora nós estejamos onde o trono de Satanás está,
nós temos comido, não daquilo que ele nos dá, dos seus manjares. Está aqui o paralelo com Daniel. Prove e come do melhor. Daniel diz assim, não, eu não vou provar disso daí. É muito difícil para nós. Parece, né? A cada época. Como era difícil para eles, é para nós. Mas a palavra de Deus está aqui. Com quem a gente fecha? Irmão? Com quem você fecha? Josué respondeu. Falou, eu não sei quanto a vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Ao vencedor, ele vai comer o maná escondido. E também diz, ao vencedor, eu lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu já ouvi isso na minha vida, né? Muitas vezes. Será que no céu eu vou deixar de chamar Marcelo e vamos chamar Asdrubal? Que pedrinha é essa? E que nome é esse? A pedrinha, alguns estudiosos dizem que era quando um escravo era liberto. Ele era escravo e ele era alforriado ou liberto. Ele recebia uma pedrinha branca na mão. Era o seu salvo-conduto. Se ele estivesse andando na rua e ele fosse parado, o cara falou, oh, você é escravo. Ele mostrava a pedrinha e falou, não, eu sou livre agora. Mas há outros que dizem que a pedrinha é porque em Pérgamo era um local de muita idolatria, muitos deuses. E os devotos desses deuses andavam com um colar, com uma pedrinha. E na pedrinha estava escrito o nome do Deus a quem eles serviam. Eu gostei dessa. Por quê? Porque exatamente nós carregamos a nossa nova identidade. E Paulo diz aos Coríntios, se alguém está em Cristo, nova, as coisas velhas, tudo se fez novo. Como eu era conhecido, eu já não sou mais conhecido. Paulo diz, alguns dentre vós eram homicidas, eram ladrões, eram impuros, mas agora vocês foram lavados no sangue de Jesus e agora vocês têm nova identidade. Ao vencedor, ele conhecerá a intimidade de Deus. Amém? Porque ele terá um relacionamento pessoal, profundo, só ele conhece. Diz então que o meu relacionamento com o Senhor, eu não preciso de foguetórios. Deus sabe que Ele é meu Senhor, Ele é o meu Deus e eu sou seu filho. É o seu novo nome. Pérgamo é o lugar em que a identidade é posta em desafio. Porque lá há muitos que querem chamar para si uma identificação. Há Deus para tudo quanto é gosto. Há práticas para tudo quanto é jeito. Há alimento para todas as necessidades. Mas aquele que tem a espada afiada na sua boca, diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido e darei a pedrinha que agora o identifica. Eu sirvo ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Amém, queridos? E ao estudar tudo isso, eu vislumbrei, falei hoje de manhã na escola bíblica com os irmãos que estavam. Eu vislumbrei nas cartas. Não que nós as leiamos com medo. Mas eu vislumbrei uma grande oportunidade. A oportunidade que o Senhor está nos dando como igreja. Para ser uma igreja evangelizadora. Porque, pense comigo, em sã consciência,
Quem é que vai abrir uma igreja em Pérgamo? Por que abrir uma igreja num lugar que mata? Num lugar que tem asfixia a espiritualidade, um lugar que tem... É tudo contra. Por que alguém vai plantar uma igreja num lugar desse? Ei, irmãos, pergunta para mim. Pergunta aí. Responde. Por que nós vamos abrir a igreja num lugar que não nos ama, não nos quer, odeia o nosso jeito de viver? Odeia o nosso Deus, odeia o nosso Cristo. Por que nós vamos manter uma igreja num lugar que é insalubre? Porque é a oportunidade de nós levarmos a palavra. E no lugar em que a sombra do trono de Satanás brilha, a luz de Cristo brilhe mais ainda. Em que a força da palavra de Satanás age, a espada de dois gumes corte todo o seu poder e toda a sua ação. Deus está nos dando oportunidades. Amém, queridos? Eu falei algum tempo atrás que o meu grande desejo era que fôssemos conhecidos como uma igreja piedosa. Eu amplio o meu desejo e desejo que a igreja seja uma igreja evangelizadora. Que a gente aproveite que nós temos a pedrinha do novo nascimento em nós. Que nós temos um alimento que é o culto para quem busca se alimentar dos manjares que o inimigo nos oferece. Nós estamos alimentados e nós somos plenamente identificados. Por isso, nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem de Jesus. Jesus nos empoderou para isso. Lá em Atos 1:8 ele diz: fiquem em Jerusalém, que eu vou revestir vocês de poder e vocês serão minhas testemunhas. O Senhor sabe da pressão que cada um de nós passa e sofre. Mas ele diz: a minha testemunha, Antipas, foi ao limite dela. Não negou sua fé. Não negou sua pregação. Sustentou o meu nome. Eu clamo por mim e por você, que mesmo em meio às provas, nós sustentemos o nome pelo qual nós somos identificados. Nós somos os servos de Jesus Cristo. Amém? Somos membros da família de Deus. O anjo da igreja está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em nome de Jesus.